Olá, turminha! Bem-vindos à aula de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho, alguns fatos sobre o teatro de bonecos no Brasil. Vamos lá? Bom, o teatro de bonecos, ele chegou pelas mãos dos colonizadores, ou seja, dos portugueses. Na verdade, eles trouxeram essa técnica que nasceu já lá no lado oriental, Japão, China, já era bem comum o teatro de bonecos. E chegou depois até a Europa e se tornou muito famoso na região da Itália, França e Portugal. Quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles trouxeram esse teatro de bonecos e, basicamente, era um teatro que falava sobre a religião cristã. Então, o teatro de bonecos chegou ao Brasil através de representações cristãs utilizando a técnica do teatro de bonecos. Bom, o teatro de boneco acabou se consolidando na região do Nordeste. Vou falar um pouquinho sobre o que é o teatro de bonecos em si. Na verdade, o teatro de bonecos é a arte de dar vida a seres inanimados, fazendo com que esses apresentem atitudes humanas em cena, assim como no teatro. E, lógico, trazendo sempre uma história. Além disso, para se fazer um teatro de bonecos, eu preciso de uma pessoa que saiba manipular bonecos, tenha uma boa dicção, já que o personagem vai se tornar mais real se a pessoa que estiver manipulando também for um ator. Quando o teatro de bonecos chegou no Brasil, com a tradição do teatro de fantoches, ele teve uma grande repercussão e divulgação no país, principalmente na região do Nordeste. O fantoche ou boneco de luva é apenas um exemplo. Sabe aqueles bonecos que a gente veste? Dá até para fazer com meia? Então, esses são os bonecos de fantoche ou bonecos de luva. Eles são usados nas mãos. E esse tipo de boneco ficou muito conhecido na região do Nordeste. As apresentações mais antigas de teatro de marionetes no Brasil foram mencionadas no século XVIII. E, na verdade, esse teatro de bonecos está intimamente ligado ao entorno histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo. O que isso significa? Que o teatro de bonecos serve para contar fatos históricos, lendas, falar de problemas sociais, questões políticas, questões econômicas, contar histórias religiosas e também serve como meio educativo. Aqui no Brasil, então, como eu disse, as apresentações mais antigas foram mencionadas no Rio de Janeiro no século XVIII, por Luiz Edmundo, no livro O Rio de Janeiro no Tempo dos Vice-Reis. Na verdade, eram feitas apresentações pelas cidades contando histórias. E esse livro, na verdade, traz um pouco do que acontecia no Rio de Janeiro e fala sobre essas apresentações. Mas na região do Nordeste, em Pernambuco, surgem as primeiras apresentações do Mamulengo. O Mamulengo é um teatro popular de Pernambuco, onde você usa boneco de luva com técnicas de manipulação rápida e ele é usado em espetáculos populares, às vezes improviso, com repentes e cordéis. Para quem não sabe, repentes são aqueles músicos que fazem músicas com rimas ao som de um pandeiro em um ritmo nordestino, e os cordéis são as literaturas de cordão, pequenos livrinhos que eram feitos e pendurados num varal, utilizando uma técnica chamada xilogravura. Bom, só pode brincar mamulengo se for poeta. Se não for poeta, não pode brincar. Quem disse essa frase
foi o mestre Luiz da Serra, um mamulengueiro. Sim, quem domina a arte do boneco de mamulengo chama mamulengueiro. A técnica do teatro de boneco aqui do Brasil, mais famosa que é o mamulengo, ela é apresentada em praças, feiras e ruas em uma linguagem provocativa, debochada e reverente, com repertórios inspirados diretamente nos fatos do cotidiano popular, interagindo com o público que participa e também constrói o espetáculo. Ou seja, conforme o público interage com o ator que manipula o boneco, essa apresentação pode tomar uma outra forma. Os personagens mais conhecidos do teatro de mamulengo foram a Quitéria, o Cabo, o Coronel, o Simão, o Cangaceiro, o Padre, o Diabo e as Almas Penadas. Então, o mamulengo é uma espécie de divertimento popular em Pernambuco, que consiste em representações dramáticas por meio de bonecos. Por detrás de uma empanada, que é o nome do boneco, esconde-se uma ou duas pessoas adestradas e fazem com que os bonecos se exibam com movimento e fala. A esses dramas servem ao mesmo tempo de assunto cenas bíblicas e da atualidade também. O nome mamulengo é uma controvérsia. Dizem que é uma conjugação das palavras mão e molengo, ou mão mole, mão que se move. A tradição do mamulengo ainda resiste no trabalho dos mamulengueiros, que em geral são nordestinos e que preservam essa forma popular de arte como um teatro popular de riso e de deboche. No Brasil, existem outros tipos de teatro também, como o teatro do bonecos de vara, os quais eles possuem hastes, que são varetas, para manipular os bonecos por baixo. Alguns desses têm pernas e exigem ao menos uma pessoa por boneco, ou seja, para controlar cada boneco, o ator ele precisa manipular com as mãos e pés cada vareta. Dessa forma, o boneco acaba representando o movimento que o ator faz. Ao contrário do mamulengo e do fantoche ou do boneco de vareta, existem as marionetes, que são manipuladas por fios vindos de cima. Vocês já assistiram Pinóquio? Então, o Pinóquio é uma marionete, porque ele precisa de fios para ser movimentado. Apesar de parecer fácil, a técnica da marionete é uma das mais difíceis. Ele é o mais delicado em performance e conforme o aumento da quantidade de fios, o movimento do boneco se torna mais delicado e humanizado. Existem bonecos que têm movimentos nas orelhas, nas pálpebras, nas mãos, nos dedos, nos pés, nas roupas. Já imaginou manusear tudo isso de fio com as duas mãos ou com uma mão só? Então, a marionete é uma das formas de teatro de boneco ou teatro de forma animada que mais exige concentração e treino do ator para poder executar sem fazer com que a peça de teatro fique parada ou chata. Bom, turma, se vocês se interessaram sobre o teatro de bonecos, vou deixar um link com uma apresentação para vocês assistirem, complementando a nossa aula sobre o teatro de mamulengo. Não se esqueçam de fazer as anotações e fiquem atentos às datas de entrega da atividade. Beijos e até a próxima aula!